Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para mais um Quero Podcast, desta vez com o angolano que está aqui conosco, fazendo presença. Primeiramente, muito bem-vindo, Jorge Luiz aqui também comigo, fazendo essa entrevista aqui, esse bate-papo, na verdade, Quero Jorge podcast. Luiz. É isso aí, Quero Podcast hoje tá especial. Temos um angolano diretamente do continente africano, Laurindo Cainda. É isso mesmo. É isso aí. Boa noite, seja bem-vindo ao Brasil, então. Obrigado. Quanto tempo está no Brasil? Quanto tempo mesmo? Olá, digamos que 7 a 8 meses. Então vai fazer um ano já quase, né? Caminho de um ano. Entendi. É isso. Olha, hoje o Quero Podcast tá especial. A gente vai conhecer Angola. Angola com um angolano na sala, com um angolano aqui com a gente, né? Vamos falar sobre a cultura, vamos falar sobre música, vamos falar sobre comida e principalmente sobre a história de Laurindo Cainda, né? Correto. Isso aí. Conte-nos um pouco da sua história. Primeiramente eu quero agradecer, pelo privilégio, que me deram, a honra de estar aqui com vocês, E sabemos que essa equipa não está só formada por esses dois elementos que cá estão, nos bastidores também, Sim. Tem aí pessoas que estão a fazer esse momento, esse programa acontecer, então honra e glória, sejam dados ao nosso Deus e também, com certeza, ao vosso esforço. Bom, Laurindo Cainda, um rapaz, um jovem, angolano, um sonhador também. Sim. Primeiro filho, de seus pais. Primogênito. Primogênito. Isso. E só para vermos que aí vem uma grande responsabilidade. Isso. É verdade, viu? Vem uma grande Eu sou responsabilidade. primogênito, eu sei como é isso. Tenho 4 irmãos e uma irmã, nesse caso. E podemos assim dizer que desde o início da vida, eu aprendi, se posso assim dizer, como devo lidar com a vida. Sim. Tudo porque desde os 6 anos de idade tive a ausência de um pai, Logo passei a contemplar uma mãe solteira, estando com os 2 filhos, um de 6 anos, que era eu no caso, e o outro de 4 anos, e ela concebida, não sei de meses, quantos meses, concebida, esperando o meu outro irmão. Aqui Exato. no Brasil. Concebida, Sim. que é grávida. Grávida, isso. Ainda há esse choque linguístico. É verdade. E eu até creio que, acho que estava a brincar contigo aquela vez, que os portugueses, quando vieram, quer seja no Brasil, em Angola, Sim. eles acham que só deixaram as palavras, as pronúncias levaram. Sim. E aí acho que levaram a pronúncia. Então, desde os 6 anos, conforme eu disse, conforme eu dizia, Sim. tinha que aprender a lidar com a vida, E passei indiretamente, a ser também um pai, mesmo sendo filho ao mesmo Sim. tempo, pois tinha que correr atrás para dar aquele auxílio na mãe. Auxílio, Auxílio, isso. não auxílio. É estranho. É a questão da pronúncia que os portugueses exato. levaram. Então, nós estávamos, podemos assim dizer, estávamos num palácio, se Sim. esse fosse, não querer exagerar, mas estávamos num local onde tudo era só alegria, porque nós sabemos que o pai, ao pôr o filho ao mundo, o pai é o provedor. Sim. Então, na ausência do pai sendo provedor, e eu a contar essa experiência do pai, antes eu contava com ódio, Porque eu odiava ele. Seu porque, pai? Exato. A mãe, a me contar essa experiência, me doía, Sabendo que na escola eu era o mais clapero, ou seja, o indivíduo com mais dívida. Sim. Estás a ver? Então, em meio a isso tudo, a mãe me falava, olha, estás a ver o sofrimento que estamos a passar? Vosso pai vos abandonou e depois não quero que quando vocês... Mas no caso do seu pai, ele abandonou. É isso que eu disse, no início, com 6 anos de idade, já tem que ver a entendi. experiência. Tá, entendi. É isso. Então, ele havia nos deixado, quando eu tinha 6 anos de idade. Entendi. E eu, ao contar essa experiência, não conto hoje para lhe torturar ou lhe criticar. Sim. Mas eu posso dizer assim que, antes não diria isso, mas hoje digo que sou feliz, por viver essa experiência. Sim. E ele me ensinou, através do meu pai. Como é o nome do seu pai? André Sambambi. André Sambambi Cainda. André Sambambi Cainda. Exato. E a mãe é como se fosse assim, mais ou menos, andando na corda bamba e caindo.
É isso, é isso. Mas aí, como é o nome da sua mãe? Euria Rosária. Como? Euria Euria Rosária. Rosária. É, o outro nome é meio difícil. Cumbelende. Como? É o nome típico da África. Comelendo. Cumbelende. Comelendo. Combelém. É isso. Não leva na maldade, não. Não, cara, não, desculpa. Na maldade. É porque esse nome pra nós é muito novo, né? Tá, teu pai é André Sambambi Cainda. E a mãe é Euria Rosária. Euria Rosária. Rosália. Cumbelende. Beleza. E... beleza, tranquilo. Entendi agora. Gravou aí. Ô, Laurindo, desculpa, gente, porque primeira vez que tu vem aqui e fala da tua família, a gente fica zoando, mas é engraçado mesmo. Não, mas é assim, fica à Tá vontade. tranquilo, tá? Fica à vontade. Você pode perceber quando é que a pessoa... Sim, sim. Corta essa parte, pela misericórdia, porque senão... né? Qual parte? É essa que a gente tá zoando, né? É que a gente tá rindo. Não, natural, deixa. Tem que ser tudo natural. Ok. Repetindo? Tá, de que parte? Que eu pedi pra ele falar o nome da mãe e do pai? Peguei Tem essa que se parte. concentrar. Quando ele falou bem, devagarzinho. Aí, comelendo. E eu achei que só era eu que tava focando de rir por dentro quando eu olhei pro Lingo. O Lingo já tava assim. Ele tava se O Lingo já... concentrando muito. Ele tava se concentrando muito. Aí eu fiquei me segurando, falei, poxa vida, calma. Mas o que significa Não, peraí. Não, olha, quanto significado eu me esqueci. Quanto significado. Jesus. Mas não tem nada a ver com a André- maldade. Sambambi Cainda. Ok. Exato. Yeah. Quantos anos ele... Não, vai. Ah, tá gravando? Ah, legal. Beleza, então. Tá, beleza. Como que é o nome do teu pai todo? É André Sambambi Cainda. Quantos Exato. anos ele tem? Oi? Quantos anos ele tem? Olha, ela aproximadamente ele tá na casa dos 40. Na casa dos 40, Na casa ok. dos E o 40. nome da tua mãe? Euria Rosária Cumbelembe. É isso aí. É só na maldade aqui. Ai, desculpa, viu? Não, Ainda, sem desculpa. sem problema. Quantos anos tem tua mãe? Olha, ela também já Tá na pegou casa a casa dos 40. Ok, e aí na tua casa você, sua mãe, seu pai? No caso, você foi o primeiro a nascer. Com Aí, no certeza. caso, já teve você com quantos anos? Você tem... Olha, atualmente eu sou maior. Sou maior de 28 anos e sou menor de 26. Aqui, pronto, você falou em maior agora, em relação aqui à idade aqui no Brasil, 18 anos, já é de maior de idade, exemplo, já se responde por si só, né? Isso, Ok, Jorge? é Lá na isso. Angola também, quantos anos você já responde por si só? Já é de maior. 18 anos. 18 anos 18 também. anos, você já tem que sair já na casa da velha, enfim, né? Entendi. É sim, isso. sim. Legal. E onde que você, primeiro, onde você mora na Angola? Você tinha falado pra gente que mora na Angola, mas pra gente saber exatamente onde. Exato. Eu vivo em Luanda, né? Na Que é a capital, capital, nesse né? caso, em Luanda, a capital, que atualmente outrora já foi considerada como uma das cidades mais caras no mundo. Sim, eu tava vendo isso aí, viu? Realmente. Vai morar em Luanda. Realmente. Se eu não me engano, é por conta dos diamantes, minérios, essas coisas, não é? Que Você já viu encontrado lá? quantos quilômetros tem de lá pra cá? Pode ser de Angola para o Brasil? Milhas, não, né? não. Não viu ainda, nunca né? Não chegou a pesquisar ainda, né? Não, ainda não. Mas tem um... Era isso que eu dar uma olhada, mas eu acabei acabei vendo. esquecendo. Exato. É. É isso aí. Muito bem. Mas o que um angolano veio fazer no Brasil, entre tantos países para você ir, né? É. E ali por perto também da Angola. Se fosse pra mim escolher, acho que eu escolheria Estados Unidos. É isso. E o que você veio fazer no Brasil? Fala para nós. Bom, na realidade, conforme eu disse, já contando aí o sonho, a trajetória que eu fui passando, Sim. né? As dificuldades, com certeza, quando nós conseguimos geri-lo, né? E não fazemos com que ele nos afunda, nós nos tornamos um sonhador. Né? Nós chegamos a sonhar
E um dia, né, eu parei e pensei, disse, que tal um dia conhecer outros mundos? Sim, sim. Né? Conhecer, até porque só ouvíamos vocês, né, através de uma tela, né? E aí, qual a visão que vocês tinham do Brasil através de uma tela? Olá, e dos brasileiros? A questão que nós, né, nós como os angolanos tínhamos, né, do povo brasileiro, é de que todos os dias estão a se matar, né? Todos os dias o quê? A se matar. é A se tiro matar? rolando, né, do Entendi. lado para lá. Entendi. Até porque quando eu cheguei aqui, acho que era no momento da festa Junina. Faixa junina. Passou aí, começaram a tirar As bombas, acho que foi as bombas. fogo que de deu. artifício. Eu já estava arrumando a mesma Os ala. fogos. Estava arrumando já a mesma ala para ver se... Entendi. Bora. Já, sim. Tá, então você chegou no Brasil durante o período junino, aí pelo mês de junho, no caso, e aí você viu muito o pessoal soltando bomba, achou Sim. que era... E o estranho é que vocês soltam, né, esse fogo de artifício em Sim. meio ao dia claro. Sim. Né? É assim, à tarde. Lá tem que ser de noite para verem aí Os fogos que a são, luz, né? né? Isso. Que assim, o fogo de artifício vai emitindo. Sim. Yeah, mas já que vocês que querem só barulho, né? É. Mais do A que diversão, né? A A diversão, diversão. em si, yeah, chamar aquela Verdade. atenção. Yeah. Realmente. Aí, Como veio você o chegou no Brasil? Como você chegou no Brasil? Isso. Tipo, você parou lá e falou assim, vou pro Brasil. Ou então você deu uma pesquisada nos países e falou assim, Brasil é o meu destino. Olá, antes, né, quando eu estava para me deslocar de Angola, em meu coração nasceu primeiro era para ir para a Colômbia. Pra Colômbia. Sim, Fica mais perto, Para a né? Colômbia. Sim. Não, Colômbia está mais lá. Tá mais longe? Porque quando eu vi, para vir de Angola, você vai encontrar Brasil, depois você tem que... Ah, sim, eu pra lembrei Colômbia, agora tá mais lá. Sim, eu lembrei do mapa então, agora. eu pesquisei de uma escola na Colômbia e me apaixonei na forma que a formação, o desenvolvimento que há, aquela dinâmica Sim. no aprendizado. Então, eu gostei e queria viver essa experiência. Então, corri atrás, né, tive a carta de chamada, mas a dificuldade que tive é que não tinha uma embaixada Da Angola. da Colômbia em Angola. Em Angola, tá. Entendi. Exato. E aí foi que as coisas ficaram meio assim. Sim. E depois aí nasceu o Brasil, né? Sim. Também porque víamos alguns programas de missões, né? Sim. Apontando aqui sobre o Brasil, Maranata, enfim, vários projetos. Sim. E aquilo me deu aquele desejo, sonho de conhecer, até porque com a língua, né? Portuguesa era Isso. mais fácil. Não ia ter tanta dificuldade, que Com além de certeza. mais é português também, né? Com certeza. Gente, para quem não sabe, na verdade, a gente tava cortando cabelo lá no Everton, né? Um cabeleireiro aqui de Jequiá. Exato. E aí, quando eu tava cortando cabelo lá, o Everton conversando, o cabeleireiro conversando com uma pessoa, e eu comecei a ouvir um sotaque diferente. Sim. Porque alguém pode perguntar como é que ele foi parar aí no Quero Podcast, né? Exato. E aí eu ouvi aquele sotaque, eu falei, esse sotaque não é brasileiro, não é daqui. Não é familiar, Foi quando eu comecei a conversar com o Cainda, e aí eu falei, a gente lançou o convite para ele vir para cá para fazer um Quero Podcast, né? E a gente conversou, bateu um papo legal, e todo mundo faz a mesma pergunta, né? Como você chegou no Brasil, como você chegou em Alagoas, exatamente em Jequié da Praia, né? Tendo o Brasil tantas cidades, né? Outras capitais como São Paulo, que geralmente o pessoal prefere ir para lá, Brasília, etc., prefere ir para lá para procurar um desenvolvimento, né? O movimento da cidade é muito legal, diferente do interior, né? Que é mais tranquilo, mais calmo. Mas aí eu acho que foi isso que chamou a atenção de você, talvez? Com certeza. Foi? A calmaria, né? É isso. A calmaria. Realmente, capital é mais movimentada, aquele trânsito, aquele, isso. né, correria. E aí o Cainda começou a contar, né, um pouco da história dele, e eu achei interessante porque o Cainda falou sobre a infância dele, né, o desejo, e é exatamente isso que a gente queria que você falasse. A partir de que momento você falou assim, a vida para mim aqui na Angola não dá mais, eu vou procurar outros rumos? Você veio para estudar, na verdade, né? Como você citou, né? Deixou claro que você veio, no caso, com visto de estudante, no caso, veio para estudar. Exato. Aí veio de avião mesmo? De avião? De avião, né? Essa pergunta é interessante e ao mesmo tempo engraçada. Porque atravessa o mar, né? Exato. Tipo, para além dessa que você perguntou, né? De que É porque no continente africano, né? Exato.
Há uns até que perguntam, você veio de cavalo? Ah. Eu disse, mas de cavalo só se for de cavalo marinho, né? Porque é o Oceano Atlântico, né? E não tem como. Claro, tínhamos a opção seria barco ou de voo, né? Nesse caso foi de avião, né? Pronto, Tínhamos quanto tempo bênção durou a de- sua viagem? Quanto tempo? Foram apenas 8 horas. 8 horas. Yeah. 8 horas. Dentro do Nossa. avião. É. Você fez escala? Ou Não, tipo, não. veio direto de Luanda? Direito. Qual cidade você parou aqui no Brasil? Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Entendi. Paulo. Mas aí você veio da. Você veio direto da. Pegou um avião em Luanda. Em Luanda, no aeroporto de diretamente Luanda, para São a Paulo. Para São Guarulhos, Paulo. né? Sim. Aí passou quanto tempo em São Paulo? É aproximadamente umas 2 semanas. Umas 2 semanas. Aí de São Paulo, Bahia. você foi pra Bahia, passou quanto tempo em Bahia ou foi só passagem? Bahia, mesmo? um mês. Um mês em Bahia. Exato. Depois veio aqui para Alagoas. É que você tinha falado pra gente que você veio para estudo. Exato. Né? Exatamente como? Como que seu estudo, assim? É porque na Bahia tinha uma faculdade que não tinha na Angola, ou um rumo diferente que você quis, ou como que foi? Exato. Não, realmente em Angola tem faculdades. Tem. Sim. Sim. Então, como nasceu em mim o desejo de conhecer um novo mundo, Certo. conhecer o Brasil e também optar para o meu crescimento profissional, né? Então, aí eu procurei essa escola na Sim. Bahia, né? Fiz a prova, passei, né? Tive a carta de chamada e lutei para tirar o visto. Sim. Consegui tirar o visto e também, graças a Deus, o Senhor, sendo o nosso patrocinador, deu-nos o bilhete Sim. de passagem, usando com certeza o ser humano, e conseguimos. Então você viajou deixando a família aguardando, né? Você vir. Exato. Melhoras para depois. Você Exato. pretende trazê-los para o Brasil também ou pretende voltar ainda? Olha. 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 Olha, eu por mim. Tanto faz, né? Apesar de que teria o mesmo. Se ela tiver, a família tivesse aqui comigo, na boa, é uma benção, Sim. é uma honra, que privilégio. Afinal de contas, não é bom que o ser O humano homem esteja esteja só. Sim. Melhor dois do que um, Sim. né? Mas se a vida nos dá outra volta de que teríamos que voltar, com certeza teremos que voltar para o rumo da nossa Sim. família e não só para a pátria mãe, né? Sim. Porque afinal de contas percebemos que existem aproximadamente 3 ou 4 coisas que Deus não permitiu com que nós escolhêssemos. Sim. Ele não permitiu com que nós escolhêssemos o nosso sexo. Sim. Não permitiu com que nós escolhêssemos os nossos pais. Sim. Não permitiu com que nós escolhêssemos o nosso país. Sim. Né? Então, se Ele nos deu, né? E que querendo ou não, ao sair ou permanecer, ou tanto faz, é a nossa Sim. casa, né? Sim. É a nossa casa. Correto. Mas que se for para vivemos aqui, conhecemos algo novo, nos desenvolvemos aqui, Sim. será também um A privilégio. importância, enorme. no caso, buscar só melhoras, enfim, né? Não Buscar entendi. melhoras. A importância seria, no caso, vir para buscar melhoras, né? O que vier Com melhor, certeza, seria melhor. quem é melhor, sim, quem é melhor se é a encaixa. melhor opção. Com É certeza. isso aí. É. Entendi. Essa é a bandeira do Angola? É. Você trouxe ela de lá ou você... Vim de lá, mano. Com ela? Não tem como. É. Legal. Porque muitas das vezes foram tantos anos, né? Nós nascemos lá e, por incrível que pareça, a nossa raiz está lá. Sim, sim. E chega aquele momento que eu até não sabia o significado da palavra saudade. Sim. Mas às vezes quando a saudade bate, Realmente. eu olho para essa bandeira. Tá vendo? Alguém me disse que, olha, leve uma bandeira. Você um dia vai ter saudade, mas eu não liguei. Mas Aham. tentei levar. Sim, sim. Chegou um momento que bateu aquela saudade. Sim. E aí, ao olhar para ela, ela me inspira. Uhum. E aí ela me inspira. Olha, e eu faz vi continuar. uma frase bem de resenha, né? Tu sabe que resenha, já ouviu falar resenha por aqui? Brincadeira. Isso. Exato. E ele falou assim, eu vou escrever o nome saudade em um tijolo e vou jogar na sua cabeça para saber quanto dói. Ah, Para você é uma brincadeira, mas tipo tem um sentido, né? Ok. Porque a saudade é um sentimento que Dói. ela faz você lembrar das suas origens, ela faz você lembrar do passado, ela faz lembrar das pessoas que lhe ajudaram, ela faz lembrar o que você era e o que você é. E aproveitando, falando nisso, Cainda é evangélico, protestante. Sim, sim. Né? É. Fala um pouquinho da sua vida espiritual, Espiritual. religiosa. Olha. Não, vou preferir ficar com o Oia, né? Oia está melhor. Até então, quando
o meu pai, porque a minha vida está muito envolvida com os pais. Sim. Sim. Né? O meu pai e a minha mãe vinham de um outro estado, né? Nesse caso da província do Ambo, do estado do Ambo, nesse caso para Luanda. Tá, eu sempre tive curiosidade disso. Eu fui dar uma estudada logo, né? Lógico, antes sim. de trazê-lo aqui. Na verdade, eu não sei qual que é a visão exata que os brasileiros têm da Angola, né? Porque tem gente que tem muito acesso a muita informação, tem gente que não, né? Isso. Acredito que com alguns amigos que eu conversei, a visão que eles tinham da Angola era tipo aquela dança do Kuduro, por exemplo, né? Ok. Aquela dança lá. E a Ok. gente acha que ali sempre é dessa forma. Ok. E tipo, que toda Angola é aquela questão, mas tem a capital, que é bem desenvolvida, né? Eu vi que vocês têm mais ou menos uns 34 milhões de angolanos lá, Habitantes. quase, né? Se eu não me engano. E sobre também a cultura. E não é só isso, não é só isso que a gente vê pela televisão, tem muita coisa, né? Que a gente vê lá, que Angola tem. E o bom é que hoje a gente está aqui com o angolano, né? Diretamente de Sim. Luanda, a capital, É isso. que nos está dando uma visão mais ampla do que realmente é Angola, né? Porque muitos brasileiros, muito, nunca na vida teriam condição de ir a Angola e ver. A gente dá uma olhada pelo Google, mas não é Toda a informação. isso. Né? Correto. Mas aí, continuando sobre a sua religiosidade. Ou que passa na TV também, né? Nem Exato. toda a informação Exato. vem com todo o detalhe, né? Da forma que a gente está lhe perguntando. Ok. Em relação à pergunta, né? Você pode responder. Qual das perguntas eu vou responder? Porque tanta informação. Surgiu várias questões. Eu estava aí a responder a questão que ele fez, né? A respeito Da de como religiosidade. começou a minha vida no Isso. evangélica. Isso. Agora só que surgiu aí a outra da Isso. cultura. E aí, não sei qual dela eu respondo primeiro. Responde primeiro da vida religiosa, né? Vida religiosa. A vida religiosa começou, com certeza, depois o pai, né, se encontrou com a mãe, enfim, eu vi ao mundo, né, tive aí os 6 anos, Sim. depois aí o meu irmão com 4 anos e a minha mãe concebida. Então o pai decidiu arranjar uma outra pessoa e nós seguimos uma outra vida num outro local. Digamos que saímos do palácio para ir viver para o deserto. Sério? Ao dizer para o deserto, foi um local, ou seja, saímos do local onde tínhamos tudo para começar do zero. Mas quando você fala assim, tipo, saímos de um local que seria um palácio, seria que região da Angola, o que exatamente? Tipo, vocês tinham uma casa boa, era num lugar isso. bom, tinham um emprego bom. Com certeza, E né? saíram por qual motivo? Uma vez que o pai deixou-se com a mãe, né? Nesse caso, entendi, então logo temos que seguir uma outra jornada. Entendi. E aí é onde começou o meu crescimento, se podemos assim dizer. Sim. E aí fui correndo atrás e Jorge havia feito uma questão quando estávamos lá na barbearia. Laurindo, tu achas que Deus é culpado pelo Eu sofrimento? te fiz essa pergunta. Olha, antes, até então aquele momento, eu falava, Deus, por que tanto sofrimento? Se existe mesmo Deus, por que tanto sofrimento? Deus pode tudo. Sim. Ele é o Todo-Poderoso, não há nada impossível para Ele. Por que não nos livra de toda a dificuldade? Eu percebi, mas antes eu ficava até frustrado e desanimado com Deus. Porque até quando lemos aí a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas agora nós, como seres humanos, a fazer aquela análise terrestre, materialista, vamos achar que é mesmo nada que vai nos faltar. Sim. Mas ao longo dessa vida, fazendo pesquisa a estes textos bíblicos, conhecendo já o lado evangélico, conhecendo já o lado, né, do cristianismo, Sim. percebi que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é nada me faltará, é de nada terei falta, ou de uma forma mais sólida, Ele não me faltará. Sim. Tá vendo? Então é Jesus que não vai me faltar. Então, fui aprendendo a lidar com a vida até que conheci, né, a palavra de Deus Sim. pelo convite de um amigo, né? Fomos frequentando aí o PG, o estudo bíblico. Fui conhecendo PG é pequeno grupo, né? grupo, Isso. né? Fui aí conhecendo mais sobre Jesus. E outro lá que antes de conhecer Jesus, eu odiava o pai. Eu falava assim que a primeira oportunidade que eu tiver para fazer mal ao pai, para matar o meu pai, eu vou fazer. Aquilo que criava em mim um ódio, tudo porque Entendi. o pai nos deixou. Essa parte da história você não contou pra gente, tá contando É. agora. Exato, né? exato. Boa. É só lembrar a história de Jesus. O melhor vinho sempre é servido no final. Exato. Então eu odiava o pai, tudo porque a mãe me falava assim: olha, estás a ver o sofrimento que nós estamos a passar? Muita dificuldade. Um dia eu quero te ver quando você crescer e você está aí ter com o pai. Porque não, esse é meu pai lhe dar cuidado. Nós estamos a passar por várias dificuldades. Sim. Olha, já passamos por N dificuldade
que até já chegamos em... Estava arroz, né? Arroz que molhou, né? Estava úmido. Já não dá para cozinhar da seguinte forma, nós temos que levar para o sol, secar, pisar, e aquilo às vezes ficava assim em pó que usávamos para comer. Então houve momentos, mas mesmo momentos difíceis. Que em meio a esses momentos difíceis eu me perguntava onde é que está Deus. E eu me perguntei, se Deus existe, se Deus pode todas as coisas, e se Ele sabe que a vida nos reserva surpresas ruins, por que Deus nos criou? Foi então, quando conheci a palavra, eu percebi de que, respondendo essa questão, hoje eu aprendi que quanto mais nos perguntamos, mais aprendemos, e quando encontramos respostas a essa questão. E eu perguntei, se Deus pode tudo, por que Ele não nos livra? Eu percebi que Deus pode tudo, mas Deus não faz tudo. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Por exemplo, crianças morrendo de fome, não é culpa de Deus. É culpa do ser humano que talvez tem um monte de alimento, não tem como partilhar no próximo. Não é culpa de Deus, né? Olha, se fosse qualquer outra pessoa falando isso, seria até interessante, né, debater, conversar, mas vindo de um angolano que veio de uma situação bem crítica, de dificuldades que passou, né? E hoje está aí diferente, então está lutando para conseguir realizar seu sonho. É algo de se dar crédito, né? Ao que você fala, porque você fala com propriedade. Você viveu, você passou, você sabe como é, né? Com certeza. Você tinha comentado para mim, já sem querer atrapalhar, mas você tinha falado para a gente que algumas pessoas aqui no Brasil têm umas dificuldades, né? Mas, tipo, nem se compara a outras dificuldades. A gente sabe que no Brasil tem algumas regiões que é muito difícil. Exato. Né? A seca, etc. É muito difícil. Mas eu vi você falar que alguns brasileiros, mesmo com essas dificuldades, não sabem o que é realmente a dificuldade, né? Porque você já viu, já passou por dificuldades mais extremas, digamos assim, né? Então, pode continuar. Exato. E até pegando a tua linha de pensamento, eu brincava assim com um amigo, mas falando verdade. Todo africano ou todo angolano que vive em Angola consegue lidar com a dificuldade de Angola ou com a dificuldade da África, consegue viver em qualquer parte do mundo. Assim como todo brasileiro que consegue viver com as dificuldades que há no Brasil e consegue lidar com essas dificuldades, com certeza conseguirá viver em qualquer parte do mundo. E é mesmo de lamentar, porque aqui, né, vocês aqui no Brasil têm o privilégio de ter o Bolsa Família. Tem o privilégio benefícios de ter sociais. Benefício social, tem o privilégio de ter os alunos indo para a escola, tem transporte. Mas tem algumas bolsas, tem alguns benefícios. Percebi que até alunos que para terminar o ensino médio são incentivados, dão aí valor, o governo dá uma taxa, dá um valor para que ele termine. Mas nós não temos esse privilégio ainda. Não temos esse privilégio. Mas é meio isso tudo quando eu comparo, vejo a situação de Angola, comparando com a questão do Brasil. É verdade que no Brasil tem grandes guerreiros. Vós sois um guerreiro. Tem muitos guerreiros. Mas o que me deixou parado é o estado alarmante que eu vi, né, de uma pesquisa, que só em 2017 o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina mais depressivo. Na doença do século, que mais consome medicamento. E no mundo, o 5º país que mais consome medicamento de ansiedade, depressão e estresse. E me deparando nisso, me surgiu a seguinte questão. Eu gosto de me questionar e me responder. Porque levo essa questão a resposta para a vida. Que bom. Exato. Isso. Em meio a isso tudo, eu me pergunto, o que as dificuldades causam no ser humano? Sabe? Para quem não aprendeu com o sofrimento, com as dificuldades, porque muitas das vezes achamos que as dificuldades são todas elas coisas ruins. Para quem cai na depressão ou na ansiedade, né? Depressão que é o excesso do passado, a ansiedade que é o excesso do futuro e o estresse que é o excesso do presente. Para quem cai nessas doenças, é que em meio às dificuldades, porque ninguém cai nessas doenças do século no bem-estar, né? Não, tenho boa vida, por isso estou depressiva. Não existe isso. Tenho boa vida, por isso estou ansioso. Não existe isso. Por exemplo, sua ansiedade é sofrer por antecipação. E eu me questionei na seguinte forma, antes de responder essa pergunta, o que a dificuldade causa no ser humano? Eu tenho me perguntado, é de que tem uma definição mais recente do sofrimento, é a não aceitação da realidade. É aí onde começa as principais enfermidades da mente. Quando nós não aceitamos a realidade. Eu tenho que parar, dizer assim,
eu tenho que aceitar que fui abandonado pelos pais, Sim. pelo meu pai. Aceitar a realidade. Aceitar a realidade e seguir em frente, seguir em frente. Então, o que as dificuldades causam no ser humano? Diante dessa minha situação, uns diriam, olha, iam procurar desculpa para o seu fracasso. Sim. Mas uns, em meio às dificuldades, procuram de onde virá o seu sucesso. Então, o que a dificuldade causa no ser humano? A dificuldade, né? Com certeza. Então, o que a dificuldade causa no ser humano? Depende. Para uns causa dor, para uns causa depressão, ansiedade. Resumiríamos isso tudo em dor. Mas para uns, diriam depende. Depende do quê? Depende do que o ser humano faz com o sofrimento. Sim. É que diante do sofrimento, algumas pessoas criam asas, outros compram muleta. Diante do sofrimento, uns fazem do sofrimento um momento para murmurar, para lamentar, para se vitimizar, para desistir, mas uns fazem da dificuldade um momento para crescer, um momento para evoluir, para atingir o ponto mais alto do bem-estar. Então, independentemente de que estejamos qual país, ou independentemente de que estejamos em qual situação, por mais difícil que seja, devemos sempre nos perguntar, o que essa dificuldade vai causar na minha vida? Correto. O que ele vai causar? Bem-estar ou algo que seja da malícia? Dependerá de ti, dependerá de nós. Isso. Exato. Isso. Eu acho que não sei se todo ser humano, né? Porque envolve principalmente... Fala algo. Ah, tá. Envolve principalmente a questão financeira, mas nem tudo está ligado à questão financeira, a gente sabe, né? Mas na sua maioria... Mas a maioria sim, né? Mas eu acho que as pessoas que têm problema de depressão, mas aí eu acho que precisaria de um especialista para falar sobre o assunto, né? Que é melhor com mais propriedade. Mas eu acredito que é um grande problema você viver o seu passado, algo que já passou e você não pode alterá-lo, né? Porque você deve levar ele como aprendizagem para não errar mais. Com certeza. E projetar um futuro, mas sem medo do que pode vir. Com certeza. Porque o futuro, ele vai depender de você e dos que estão ao seu redor. Então, encher a cabeça dessas coisas, você colocar no seu passado, porque eu tenho amigos que tiveram um passado muito ruim, hoje tem um presente muito bom, mas também eu conheço amigos que tiveram um passado ruim e o presente é pior. Isso vai da escolha. Aí tem gente que diz assim, mas de repente eu não tive a oportunidade que você teve de ser criado com pai e mãe, a questão financeira, não sei o quê, beleza, mas tem gente numa condição pior. Tem gente numa condição bem pior. Tem gente que perdeu o pai logo cedo, tem gente que perdeu a mãe logo cedo, como você mesmo falou. Aí são desculpas, gente, na verdade. Exato. Isso. Teu pai saiu de casa e você precisou ser o homem da família, né? E aí você é revoltado, mas depois a maturidade chegou, você foi aprendendo muita coisa. Exato. Então eu acho que você pode projetar um futuro sim, independente do seu passado, que deve servir como lição. Exato. Eu não sei se eu posso fazer essa comparação, mas acho interessante que o Antigo Testamento ele serve para nós como um contexto histórico, Ok. né? Porque tudo já se cumpriu em Cristo. Exato. Serve para nós como um contexto histórico, para você ver como começou o princípio, etc. Devemos viver o presente, que é Cristo, né? Só Cristo, sem medo do futuro. Embora o futuro venha Apocalipse, mas você sabe que o Apocalipse, para quem está em Cristo, terá um futuro brilhante. Exato. E você não pode alterar aquilo que Deus já decretou, Ok. né? Porque é vitória, é bom, é legal. Mas você não pode ter medo do futuro. E tem gente que mesmo cristã, seja católico, evangélico ou de qualquer outra religião relacionada a Cristo, que tem esses vários nomes. Tem medo do futuro. Isso. Você não precisa ter medo do futuro, né? Mas você precisa viver o seu presente e cuidar do seu presente para que você não estrague o seu futuro. E isso é importante. É isso. Obrigado. Olha que interessante, né? Enquanto falavas, tem até uma autora norte-americana, Ellen White, ela dizia assim... Ellen White. Exato. Nada temos a temer quanto ao futuro. White em inglês é branco, viu? Exato. White. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido desde o passado. Verdade. E conforme falaste, o passado simplesmente deve ficar no aprendizado, na lembrança do aprendizado, mas não para nos torturar. E uma das coisas que às vezes nem precisamos ter medo de errar, foi o que eu aprendi com a vida, é de que não importa, dizia Shakespeare, não importa em quantas partes do nosso coração está partido, o mundo não para nós consertar o nosso coração. Então, nós precisamos seguir em frente. Então, quando ficamos na depressão, eu quero aqui dizer que se aqui o Jorge for um psicólogo, um sociólogo, não que eu tenha algo contra psicólogo ou sociólogo, porque são grandes pessoas que cuidam da mente, da capital do corpo, do ser humano. Psique. Mas quero dizer que
nem o maior psicólogo está disposto para ouvir as nossas queixas durante tanto tempo. O ser humano se cansa. Sim. O ser humano se aborrece. Ou seja, poderá até estar conosco até onde nosso dinheiro talvez irá. Então, estou querendo aqui com isso dizer é que, em meio às dificuldades, nós precisamos seguir em frente. É por isso que o psicólogo do psicólogo Jesus disse: não andeis ansioso quanto à vossa vida, nem pelo que é vez de comer ou beber. Né? Então, podemos aqui perceber, ele disse primeiro, contempla, ele disse: olhem para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas o Pai os dá de comer. Então, nós precisamos não andar ansiosos, viver o hoje. O ser humano não olha para isso. Infelizmente. Não olha para isso. Infelizmente. Se o ser humano parasse para pensar, todos os dias o ser humano trabalha para conseguir seu sustento, pagar suas contas, etc. Mas se ele olhasse para os pássaros, eles não plantam. Correto. Mas eles colhem. Exato. Eles colhem aquilo que outros plantaram, ou que o próprio Deus plantou. Né? Isso é interessante. Mas fica a dica, como é que você diz aqui no Brasil? Como é que diz aqui no Brasil? Hashtag fica a dica. Por que a gente chegou nesse assunto? Porque você começou a contar um pouquinho da sua história, do seu sonho de vir para o Brasil e procurar algo melhor. Coisa que os brasileiros também às vezes saem do Brasil e vai para outro lugar. Que é natural. Que é natural, né? É um processo natural. É isso. Mas hashtag fica a dica. Não murmure, né? Não murmure, não viva o seu passado, não se queixe do seu passado, não deixe ele lhe atormentar, tenha ele apenas como aprendizado, né? Não se preocupe, não tenha medo do seu futuro, apenas viva o seu presente e faça o que você puder fazer para que o seu futuro seja bom. E aquilo que a gente não pode, deixa na mão de Deus. Exato, Correto. não pode nos roubar a paz. Ele faz impossível, né? Correto, é isso aí. Bom, você falou que veio de estudo, surgiu aqui uma dúvida em relação ao estudo. O que você veio estudar aqui no Brasil? O que você veio... em qual área, na verdade, de atuação, né? De estudo? Exato, olha lá. Eu até então fiquei meio que perturbado comigo mesmo, né? Que caminho seguir. Sim. Né? Eu fiquei praticamente, diria, em 3 pontos, né? E eu vou aqui descrever os 3 pontos. Seria teologia. Sim. Seria teologia, que foi um som que depois, com o tempo, nasceu. Certo. Odontologia, enfermagem ou psicologia. Eu amo muito. Praticamente, eu sinto que essas 4 áreas ele está diretamente ligado com o ser humano. Sim. É tudo porque eu vendo isso só nasceu, né, devido, né, à situação que depois de minha mãe se deixar com o pai, a mãe começou a viver uma vida depressiva. Sua mãe? Exato, que começou a agarrar-se no álcool. Depois da separação? Da separação, começou a agarrar-se no álcool. Então aí começou a nascer o desejo de procurar fazer algo que eu possa ajudar, que eu pudesse ajudar. Entendi. Você tocou num assunto que me fez pensar um pouco. Exato. Aqui no Brasil, algumas pessoas se relacionam e depois se separam como se fosse... Beber água. Isso. Que a gente sabe que quando você se relaciona, você mexe com a emoção, você mexe com o psicológico, né? Você mexe com a vida, sonhos, planos, futuro. Tem gente que projeta o futuro e de repente se desarna, como diz aqui, desarna. Correto. Eu entendo um pouco da sua mãe, acho que eu entendi um pouco da sua mãe, porque na Angola, em alguns locais da Angola, como é no Brasil também, né? As dificuldades. Você junta com uma pessoa para você somar. Exato. E aí você projeta um futuro. Exato. A partir do momento em que separa, tudo aquilo que você tinha planejado, que dependia um do outro, você começa a ficar triste porque os projetos que eram para acontecer Vai se desligando, né? já não vão acontecer mais, né? Foi uma ilusão. Isso. Correto. Entendi. Cainda, você é da Adventista do Sétimo Dia, isso, né? Você congrega numa igreja aqui em Jequiá. Onde fica? Bom, tá Rua da Mangueira. Né? Na Rua da Mangueira, do outro lado, no Mangueira, caso, né? Já é. tá lá de cá, É isso. perto do centro. É isso, realmente. Legal. E aí, os cultos são legais? Que dia que tem culto lá? Tem na quarta, no sábado, no domingo. Esses são os dias específicos. Aproveitando falando disso, conta pra gente as religiões que existem lá na Angola, para que o pessoal conheça as religiões que tem lá. Ok. Bom, quando dizem religiões, porque nós sabemos, não sei... Tem religiões e tem aqueles movimentos culturais, não sei o que, né, também. Exato, só quero entender bem a tua questão, porque às vezes falando de religião estamos vamos separar, o cristianismo é uma religião. Isso. Sim. O budismo é uma religião. E aí vem católicos e protestantes. Ok, então está se referir só à religião do cristianismo e... Não, geral. Todo tipo de cultura religiosa que tem lá. Ok. Bom, lá tem a religião cristã, né? Sim. E que dentro, né, do cristianismo vamos encontrar aí o adventismo, o catolicismo, né? Vamos encontrar aí praticamente dividido no protestante, né? Que vamos encontrar lá Universal, chama de Jeová. Daqui, né? E é quase mesmo idêntico com aqui o Brasil. E agora,
parece que a religião que também está assim crescendo assim gradualmente Na Angola é o islamismo. Exato. A África é grande, Sim. que tem vários países, né? Isso. Muitos países. E Sim. Angola é só um dos. Sim. Yeah. Tem vários países, aproximadamente uns 54, se a memória não me falha, algo a mais, né? E em cada país tem as suas religiões, né? Suas religiões. Tem uns que o cristianismo tem difícil acesso, né? E com certeza que antes, se for para tirar a religião cristã, ou islamismo, ou as demais, na África em si, a sua religião, antes mesmo do cristianismo entrar, tem a ver, estava mais baseado na base do espiritismo. Mesmo na base do forças ocultas, Sim. né? E, exato, era mais ou menos assim. E com certeza que questão de feitiçaria, questão de magias, ela existe. Existe e realmente é forte. Em relação a essa demanda aí, você acha que mais de 50% do país é nessa demanda aí ou menos de 50%? Eu tava vendo aqui, eu dei uma pesquisada antes de ele vir, vocês chamam de província o que nós chamamos de estado, né? E aí são 18 lá, são 18 estados. Isso para Angola. Para Angola, Exato. isso, para Angola. Aí é mais ou menos 41% católicos, romanos, né? 38% protestantes e outras pessoas que se definem, 8%, e há pessoas que não se definem com nenhuma religião, uns 12%. Ok. Né? Essa é mais ou menos a divisão religiosa de lá. Entendi. Então, acho que esses outros aqui seriam mais ou menos esses outros movimentos que eu chamo assim de movimentos culturais, né? Movimentos religiosos que o pessoal gosta de... que não tem nome, digamos assim, ou que não é formalizado. Exato. Quer dizer que os que não têm nome na sua... estás a deduzir que são esses que estão assim com... Isso. Ligado à questão do ocultismo? Isso, Olha, primeiro é que como a cultura está mesmo aí ligado, né? Você quando os seus pais, de que religião eles eram? É muita informação. É muita. Os seus pais, para ficar mais fácil, seus pais é de que religião? Ou eles... Região? Religião. Seus pais. A mãe, eu nasci no berço protestante. Sim. Exato. Você já nasceu com seus pais evangélicos? Então. Sim. Protestante. Já legal. Sim. Entendi. Bem. Em relação, você citou 4 profissões, no que você iria cursar ou estava com vontade de cursar, você conseguiu ainda ingressar em alguma? Que mudança de assunto. Não, Foi bem, é verdade. Sim. Porque assim, conversando com ele, as perguntas vão surgindo, né? E se a gente não fala, parece que a gente Isso esquece. é que quase nem termina a Aí ele faz uma coisa da Aí a gente faz uma, só que ele não responde, aí ele faz uma outra por cima. Aí fica meio aleatório, ele fica perdido. Eu acho que ele não respondeu nenhuma, mas você vai depois ter que faz uma outra por cima. Aí você vai ter que voltar aqui mais vezes, porque é muito assunto. Por isso temos que pegar só já um guião. verdade. Isso que era Mas responda a minha pergunta, deixa ele responder. Não, pode responder. Das profissões que você citou, em relação ao que você queria, né, que era, só lembrando, né, teologia, né, odontologia, enfermagem e psicologia. Ok. Mas qual dessas que você mais se identificou ou que você já quer cursar, por exemplo? As 4 não dá, né? Não, veja. Quem me dera se eu pegasse as 4. Quem me dera. É verdade, Qual é o nome? Coxinha. Coxinha. Olha. Muito bom. Coxinha. Eu acho que não vai faltar nesse vídeo eu rindo, viu? Olha. Não sei se me permitem falar, né? Sim, tranquilo. Falaste aqui da coxinha, me fez lembrar que você... Buscando já que a diferença entre o Brasil e Angola. Na comida. Na comida, não. Vocês têm aqui um local onde a pessoa serve e come o que quiser. Como é que vocês chamam? Self-service. Mas tem mais um outro nome, né? Onde... Restaurante. Você pode pagar uns R$30 e você come... É o self-service. É o self-service. E no caso, sem balança. Sem balança. Sem balança, né? Sem Olha, pesar. eu acho que isso em Angola não funcionaria. Por que não funcionaria? Porque eu conheço os meus.
Os meus, olha, eu conheço, né? Tenho amigos que, olha, tem lá um apetite, né? É sério, não tem como. Eu parei, aqui você apenas com R$30, R$40, você serve, come o que quiser. Eu falei, eles precisavam conhecer o Fomito. Lá tem um rapaz, né? De nome Fomito. Eita. Só o nome já dá para perceber. Você acredita que ele havia comido 3 pacotes de macarrão, que nós chamamos massa, 3 pacotes de macarrão com uma salsicha? Nossa. Ele sozinho. Eita. Tá, mas você fala pacote, só para quem não entendeu, né? Eu gosto das coisas bem dos seus mínimos Exato. detalhes. 3 pacotes de macarrão cozido. 3 Sim, pacotes de macarrão. cozido, Nossa. Imagina esse Como que homem é o nome? trazendo esse serviço. Como que é o nome dele mesmo? Fomito. Fominto. O nome dele é Fomito. Fominto. Esse ainda tem um outro aí, o nome dele é... Os pais chamam Mano Mano, né? Mas ele é o alimento... Demos até o nome de Alimento Angola. E o rapaz... tem uma... Então esse que não funcionaria. Agora vamos lá, uma outra questão aí. Você está falando de comida, né? O Exato. assunto é comida. Qual a comida que você come na Angola que não tem aqui e que você está sentindo saudade de alguma comida? Tem alguma? Funge, mano. Funge? É o O funge. que é funge? Funge. Funge. O que é funge? Tá vendo os cuscuz? Cuscuz. Os cuscuz. Certo. Ele tem que ser... Cuscuz é milho, né? Sim, Ele sim. tem que ficar Milho, mesmo fino, fuba mesmo. Sim, Tem que ficar fuba. Aham. Tá. Então, leva-se a água, vai se levar a panela, né, com água Sim. quente. Tem que se cozinhar até fervendo. É o 40. É o 40 daqui. É o 40? Acho que é mais ou Chama de menos 40 assim. aqui. Acho que ele está pesquisando, não, né? Funge. É. Depois mostra aí. Mas ele fica um pouquinho assim mais... É o 40, gente, aí mais coloca... durinho. Ah, é não é 40, lá é o ele, 40, não. então. Gente, o nosso diretor Mas- Darlison, né, tá ali nos bastidores Isso. fazendo o controle da direção. E também tem o Henrique, né, que fica como sonoplasta, gente, só pra Isso, correto. deixar tranquilo. Bom, o funge então é o 40, então... Funge. Mas Mas isso- é... Mas só que eu não... 40, porque toda vez eu... Hã? Tem um branco, tem um amarelo. Não, é o branco é amarelo- aquele coco, A né? macaxeira. A macaxeira. Sim. Ela moída também, bom, é o chamado funge de bombom. Funge de bobó. Aqui a gente tem De bombom. Funge de... Funge de bobó. Olha, que Funge de bobó. desafio. E Aqui a agora gente- tem o funge... Exato. Isso. Então aqui temos esse é o funge de bombom, quer dizer... Mostra pra câmera. Não, nós vamos mostrar. Essa é Já a farinha... Tá, beleza. Essa é a farinha da macaxeira, né? Exato, ele fica assim desse jeito. Coloca aí, nosso produtor, coloca na tela aí, o pessoal tá vendo em casa também. Mas ele fica tipo uma farofa soltinha ou ele é Não, tipo, não. Ele tem que ficar mesmo... uma papa? Não, tem que ficar meio pegajoso. Entendi. E agora ele por isso acompanha com vários que você pode fazer com o peixe grelhado, com... Oh, É só rapaz! alegria, mano. Agora é só aí. alegria. Aqui, tenho saudade. aqui em Jequiá, algumas pessoas comem à beira do rio, peixe assado, né? Isso, Pescou É. e Direto. assou. É bom, viu? É só alegria. Lá tem pescaria, o pessoal gosta também. Olha, realmente, por isso que eu sinto que o Brasil é quase Angola. Sim, Desde o clima, mar e rio, tem. sim. Tem pescadores. Você... tá. Yeah. Entendi. Lá, Mas esteja à vontade, vamos cortar. em questão de frio lá, questão de frio, faz muito frio em alguns locais ou é... Em Luanda, não tanto frio assim, mas já no outro estado, no Ambo, por exemplo, eu já tive o privilégio de estar lá. Olha, É frio, é né? muito frio. É o que fica mais perto. É o Oceano Atlântico, se eu não me engano, lá. É o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, né? Eu vi lá na... Exato. É muito frio. Esses banhos são banhados por Exato. ele, né? Yeah, lá no Ambo é muito frio. Assim, estamos a conversar, você vê a pessoa sair fumaça Fumaça, na boca, né? fumaça na boca. Entendi. É muito frio. Eu acho que vocês têm... Eu dei uma olhada no mapa. Eu te mandei até uns print, né? Eu falei, ó, pelo Google Earth. Exato. Aí, vocês têm atividade marítima também lá, não tem? Pesqueira, atividades no mar. Vocês têm lá também, né? Tem sim. Falando sobre indústria, comércio, essas coisas, né? Vocês sobrevivem exatamente de que lá? Olha, Os trabalhos, Além da os pescaria, empregos. né? É, Tem além da pescaria. Além da exato. pescaria. Exato, tem pescaria, né? Pescaria, né? Porque tem mar, com certeza. Tem muitas indústrias lá. Tem muitas indústrias.
Você falou que desde cedo você, por conta do seu pai, né, passou a ser o homem da casa. O homem da casa. Qual foi o teu primeiro emprego? Olha, meu primeiro emprego foi... Eu vendia carvão. Vendia carvão. Yeah. Você mesmo fazia ou Não, você... não fazia. Entendi. Tipo, as pessoas iam fazer, né? Eles vinham com caminhões no processo, né? Sim. Sim. E a mãe, né? Ia lá, comprava. As pessoas iam, compravam, queriam um saco talvez nesse tamanho. Ah. E ela levava na bancada e metia em monte para vender. Entendi. E eu normalmente, como às vezes, quem não tem o dinheiro suficiente, talvez comprava um meio saco. Entendi. Né? E eu fazia como? De manhã eu ia até esse senhor onde tem os caminhões, né? Parados aí para venderem o saco de carvão. Sim. Então, cada brasa de carvão, cada carvão que caía daquele saco eu recolhia. E quando fazia quase o meu dia, eu tinha praticamente quase Um saco cheio e levava na mãe para aumentar. Oh, e, então, e depois ia para a escola, lá para 16, 17, voltava e zungava o carvão, né, da mãe. Sim. E também vendíamos petróleo, né, assim, bidões, garrafas como essa, metíamos aí petróleo. E aí esse foi o meu Olha, primeiro... um exemplo de filho que ajuda os pais, Foi o meu viu? primeiro serviço. Muito bem. Mas onde você pegava o petróleo? Olha, normalmente tinha locais tipo postos, né? Sim. Onde provavelmente caminhões que abasteciam, aquele resto, né? Aquilo que sobrava, que sobrava. que Que sobrava, derramava, às derramava, então metiam talvez em tamborões e aí tem quem vendia aquele resto. Entendi. E pegávamos aquele Entendi. resto, metíamos em cantil para vender. Falando em comércio, eu dei uma olhada à plata, né? O money, o dinheiro de vocês é o Kwanza, né? Com K. É o Kwanza. Kwanza. Explica pra gente quantos Kwanzas que eu Quanto vi. vale um Kwanza? Isso, é isso que não. Quantos Kwanzas real. valem R$1? R$1 no caso, né? Olha lá, R$1 são 100 Kwanza. Eita. R$1? 100 Kwanza. 100 Nossa. Kwanza. R$1, 100 Kwanza. O salário mínimo lá são quantos Kwanza? Olha lá, Eita, até aí que... vai ter que ser. Não, até que então, até... Não sei se foi atualizado, mas da última vez, né, que eu soube Sim. das informações, até aqui onde eu... que eu tive aproximadamente 35 mil Kwanza, equivale a R$350. Eita, R$350. 350 É porque são reais. 100, né? São 100 Kwanzas para R$1. Pra R$1. 350 Entendi. reais. Nossa, Entendi. legal. Fala um pouquinho do clima da Quero mais vir pra Angola. Angola. Quero mais vir pra Angola. Mas aí, tipo, se você for pra. Se você for pra Angola, você vai trocar entendi, R$1 por valores, 100 né? Kwanza. Sim. Então praticamente fica Quer rico, dizer, né, filho? é também o contexto de vida, né? Entendi. Por exemplo, Sim, sim, é aqui verdade. o salário mínimo é R$1.000, né? 1.320, 1.320, tá? é isso. Mas também contando com o custo de vida para quem Não, vai pagar verdade. aluguel, quem vai pagar energia, água, aí verdade. também. Verdade. Yeah. Questão de passear lá. Tem shopping, vai pro pessoal. Luanda, né? Luanda? Luanda tem? Luanda, né? Não, mas eu falo assim, pra lá passear, onde que vai visitar? Luanda, que é a capital mais desenvolvida ou tem outros lugares? Não. Tem outros estados que também têm o seu desenvolvimento, Sim. né? Assim como se ires para Uambo, tem o seu interior, assim como aqui em Jequiá, ou Maceió tem os seus interiores, né? Sim, Sim. sim. Maceió, a capital, tem seus interiores. Assim, quando ires para Luanda, Luanda tem o centro e também tem os seus interiores. Assim como outros estados também tem a sua cidade e também tem os seus interiores. Sim. É isso. Tem locais Consegue sim mostrar no turísticos, mapa aqui? até porque Ah, tá aqui. Né? e até porque Angola tem locais também turísticos, né? Locais que muitos turistas vão, né? Sim. Por exemplo, no Ambo tem a montanha mais grande de Angola, Entendi. né? Tá aí no Morro do Moco, né? Lá no Ambo, né? Aham. Exato. E descobriu-se, encontrou também as Sete Maravilhas. Tem locais muito lindos, locais Ok. muito lindos, realmente. Muito bom. Eu olhando pelas imagens, né, do todo o estado, eu vi que tem muitas paisagens que são realmente parecidas, né? Arranha-céus, mar, como você falou, né? Praia, lagoa, muita parecido. Então você não, ao vir para cá, você se destacou com algo que o que mais você teve dificuldade? Idioma acho que não muito, porque é português, deu para Não, levar, né? Não,
Tive dificuldade, Tem e dificuldade? ainda tenho dificuldade com português, até porque me fica difícil falar dentro, E me principalmente. fica difícil falar, colocar, meter, porque essas palavras que o dicionário diz Tem que outros- é normal, mas vocês aqui criam o vosso dicionário, então tá tudo na maldade. Maldade Mas só gospel. aprende as gírias de- Poxa. É verdade. Eu passo mal no racha, passo mal no Entendi. racha, Aham. velho. Ó, Verdade. eu acho que você pode comentar um pouquinho. Eu pesquisei umas curiosidades da Angola, né? Sim. Aí, uma curiosidade da Angola diz assim: o Morro do Moco Morro do Moco. é o ponto mais alto da Angola, situado a 2.620 metros acima do nível do mar. Você já foi lá? Já fui. Morro do Moco? Mas nunca lá subi, mas já fui. Estava lá no Ambo. É lá no Ambo. Legal. Sim, sim. É muito grande. O país é rico em recursos naturais, além do petróleo, diamante. Sim. Diamante. Diamante. Nossa. É. Já pegou diamante? Lá Não, pegou? não. Diamante não. Só olhando. Só olhando. olhando Diamante, matéria. minério de ferro, cobre e bauxita, né? Legal. É. O que é bauxita? Eu nem sei Então, o que é eu não sei, dá uma pesquisa aí. Eu, É. Vamos ver o que é bauxita. eu já ouvi falar. Né? Até esse é só Acho que é uma res- pedra preciosa. Exato. Mas é que não- isso é só o resumo, né? Até porque tem o Mercúrio também. Mercúrio também. É. o código postal, né, que é o CEP, Código de Endereçamento Postal. É uma pedra realmente. É uma pedra O bauxita. nosso produtor vai colocar, né? Ok. A imagem aí na... Gente, O que que é bauxita, tem né? muita gente que conhece bauxita, né? Mas tem muita gente que não. Eu sou uma dessas que acabei de conhecer. O que é bauxita? É uma pedra diferente, né? Parece uma pedra de praia, né? Ok. Uma pedra né? Da praia, do mar, né? Aquelas ca- pedras, parece ela, né? caracol. Mas verdade. E sim, a Angola passou recentemente a ter o CEP, né? Que é o Código de Endereçamento Postal. Foi recentemente Ok. que criaram lá. Até então fazia as entregas à base de referência. Onde que fica isso, onde que fica aquilo como Exato, referência. Era assim que exato. entregava os É pacotes. isso, é isso. Exato. Não, A legal. tua casa está mais próxima em que local? Tá vendo? Era mais ou menos. E aí vai dar Não, um tá ao lado da pacote de informação. prefeitura, tá ao lado do quê? Entendi. Era mais ou menos isso. Legal. Só pontos de referência que a gente usa, mas usa o CEP. Só que tem um endereço, né? Mas tem um ponto de referência também, que ainda é usado para facilitar, na verdade, né? Na hora da entrega. Eu vi um vídeo, não sei se alguém do Paraná é assim, e a energia lá é pré-paga, então você faz recarga de celular. É assim que funciona lá. E A você energia. recarrega o cartão. Peraí, deixa comigo essa área. Eu vou fazer essa pergunta. Faz aí pra mim. Bom, Mas tá. Calma aí. Não, mas é porque Aham. não dá pra ouvir você daí não, né? Não, mas ele repete. Ah, tá, beleza. Isso, Pronto, repete, eu repita. vou repetir aqui na pergunta, né? Do diretor. Falando de energia, do diretor perguntou do diretor, né? Detalhes. Falando de energia, minha área. Agora eu Área- entendi porque você quis Agora tomar eu posse do gostei da- assunto, né? Como funciona lá o fornecimento de energia, o abastecimento, né? Que vai para as casas, para residências. Como funciona? É questão de pré-pago? Essa foi a dúvida do nosso diretor. É pré-pago, o pessoal paga, recarrega como celular. Aqui, créditos, por exemplo. Exato. Tem locais que é sim pré-pago. É, sério? Sim. Nossa. Pré-pago. Mas tem locais que não. Eu, pelo menos, de onde venho, tem locais que tinham assim, a benção, se posso assim dizer, Sim. de não ser pré-pago. Ou seja, era constante que nem aqui onde a gente mora. Exato. Entendi. Não tinha aí um contador, não. Não tinha um Mas tem locais que sim, tem sim um contador. Por baixo da terra ou postes também? Oi? Por baixo da terra ou postes? Se é subterrâneo Postes. ou aéreo. Postes. Aí falou da cidade, né? Da cidade. E como é que funciona esse pré-pago, rapaz? Você vai lá, recarrega o cartão, tipo, recarregou a energia. É? Liga. Tipo a Sky. Eu quero 10, Tipo TV por assinatura, no caso. eu quero, sei lá, 10.000 kWh. Entendi. Aí, quando acabar, você vai ficar sem energia. Recarrega lá. Ah, O computador bota É. pra você. Exato. Tem locais assim, mais ou menos assim, mas tem locais onde tem já o contador. Aquilo você vai gastando. Quando a pessoa vai diretamente no contador e vai ver quanto é que você consumiu de energia. Sim, Aí pega, olha, você deve isso. correto. Nossa, interessante. É, eu posso Não, pagar. a primeira vez que eu vejo energia pós-paga, né? É, Quer dizer, verdade. pré-paga. Pré-paga, né? Pré-paga. E tem, e tem outras. E a água do mesmo jeito? Não. A água. Ou são poços? Não. Conforme eu havia dito, para uns que talvez tiverem a ver Angola, vão ver Angola como um local só, vamos supor que
Parece só ser um local de sofrimento, né? Sim. Pessoas morrendo, ou talvez só bebendo água do rio, mas não. Né? Tem locais com certeza que pode haver isso, que talvez no interior, lá no fundo. Tem locais que a pessoa tem aí a torneira, né? A sua torneira em casa, né? E tem, tem locais onde há um chafariz público, né? Onde vão tanta gente, né? Com bidões para encherem e carregarem água. Entendi. Não consegue não acessar aí, né? Entendi. Luanda está ou já esteve listada como uma das cidades mais caras de viver no mundo? Está ou já esteve? Já esteve. Já esteve, né? Como uma das cidades mais caras. Nossa, Exato. na capital, né? Já esteve, As quedas de Calandula, Está lá em Malange. na província angolana de Malange, Exato. formam a segunda maior queda d'água da África, com 400 metros de largura e 105 de altura. Você já foi lá? Não, nunca lá fui. Só vendo. Fica Até distante? ver. Só vendo. Sim. De Luanda é distante. É distante. É um outro estado. Entendi. Vamos falar agora de algo mais profundo. Ok. Lá ele. Você tem família? Você tem família, olha. Você tem esposa? Deixou a esposa lá? Tem esposa não? Se eu tenho uma esposa? graças a Deus tenho. E graças a Deus tenho. Decidi seguir a expressão do mestre. Não é bom que o homem esteja só. Bom. Não é bom estar só. Verdade, não é bom, não. Realmente tenho uma Tem? amada. Eu até Vamos show pra ela, denomino vai que vem. ela, né? Por a minha chocolate que anda. Na verdade ela tem sido a minha força na fraqueza. Depois de Jesus. Sim. Todo dia liga pra ela, né? Sua alegria. Depois de Jesus, ela tem... Posso se dizer que quando eu fui fazendo os planos para sonhar, para correr atrás, para conhecer o novo mundo, assim como para a Colômbia, eu estava sozinho, era um sorteirão. E tudo só dava errado. Mas quando ela apareceu, tudo só passou a dar certo. Então, não é bom que o homem Entendi. esteja só. Ela é uma bênção disfarçada. Como que é o nome da sua costela? Da minha costela. Eu chamo ela de chocolate que anda. Tem filhos? Temos. Tem. Temos Muitos, uns 10 ou... Não. Temos uma primogênita, né? Uma filhinha. Sim. E olha que interessante. O que é interessante de Angola, diferente aqui com o Brasil, é que quando você tem uma menina, pelo menos de onde eu venho, você ainda não é pai. Você é pá. Você é pá. É pá. Pai, né? Para vir o I, para ser pai, você tem que ter um rapaz, né? Então ele Entendi. apesar de que Cultura. leva aquela cultura, considera mais, assim conforme na antiguidade, no Antigo Testamento, parece que o homem era mais valorizado, podemos assim dizer, né? Apesar de que Deus quer seja homem como mulher por igual. Exato. Mas claro, tirando essa resenha, essa brincadeira dele, nunca deixamos de ser pai. Somos sem pai. Bom, um outro, você falou de família, mas aí eu vou já até mudando de assunto em relação à cultura, né? A cultura, você citou também cultura aí. Aqui nós temos que, no Brasil, carnaval, por exemplo, festa junina, você chegou no período junino, né? Exato. Natal, que é celebrado no final do ano. Mas lá, qual tipo de cultura que prevalece também, assim? Lá tem esse carnaval, lá tem... Lá também tem um carnaval. Também tem carnaval? Sim. Festa junina também não tem, só aqui. Acho que não. Que eu saiba, né? Aham. Que eu saiba. Apesar de que talvez quem estiver ligado, né, a essa cultura Sim, poderá sim. explicar melhor, mas eu não tenho muito bem essa informação. Entendi. Mas quanto ao carnaval, tem. Assim como o Brasil tenta às vezes imitar muito os Estados Unidos, e creio que a Angola também gosta muito de imitar o Brasil. Então tem aí o carnaval. E na cultura tem aí a questão dos danças tradicionais, né? Sim. Né? Como tem os palhaços, né? Enfim, tem culturas aí como a São cultura... circos, na verdade, Exato, né? a cultura como dos mumuila, né? Mumuila, né? Enfim, tem locais Entendi. que respeitam sim a cultura. A cultura, muito bem. Lá tem também, tipo aqueles, como índio daqui no Brasil, né? Lá será que na Angola tem? Tem índios também? Olá, Índios. índio em si não sei dizer, mas que tem quase a característica que os índios têm, Sim. né, de que às vezes não tem aquele corpo, o corpo todo coberto, né, Sim. né, com roupa, enfim,
As aí pinturas, né? com a Pinturas. pintura, miçangas, né? Aqueles todos Sim. fios, coisas do gênero, também existe isso. Isso. Realmente. A mesma coisa aqui no Brasil, o carnaval eles celebram tipo trio elétrico, né? Que é um carro de som enorme com a banda em cima, lá também funciona dessa mesma forma, arrastando na rua aquele. Sim, Entendeu? mas na sua maioria, você pode até ver que na sua maioria é mesmo assim, a pé, pisando. A Pepe. Ia pisando, Aham, caminhando, No caso, pisando seria caminhando. caminhando. Pisando é pisando é Pisando, ir a pé. Ir a pé. Exato. Quando você estava nos momentos livres, né, como a gente fala aqui no Brasil, para onde que você ia? Você ia para algum rio, lá tem cachoeira, você ia tomar banho no mar? Diversão. O que você Diversão, olha, eu gosto mais de jogar bola. Jogar jogar bola. bola. E até algo que eu encontrei aqui... fazia? E me veio deixou- pro país certo, né? Exato, Não, vim no país certo, mas o que me deixou um pouquinho decepcionado é que vocês não demoram mais muito tempo no campo. Entendi. Não demora muito tempo no campo, não. No caso, quanto tempo você ficaria lá no campo, então? Olha, aquilo todo. começávamos o jogo às 8 horas, Sim. 8 horas da manhã, terminamos 12h30 ou 13 horas. O fuso horário de lá, como que é? É, De isso lá pra aí. cá? 4 Será que horas de diferença. 4 horas de diferença. A mais ou menos. A mais Angola está adiantado. tá adiantado. Entendi. Exato. Ah, entendi. Só nesse momento Então, São 4 horas são lá. 3 né? horas A mais. lá. Entendi. Aqui 23, lá 3 horas. Sim, sim. É. nossa, legal. Entendi. Muito bom. Cainda. É. Cainda, muito bom. Já que a gente não pode ir na Angola, né? Dar um pulinho lá. Angola veio até vocês. Angola veio até a gente através... Olha, eu achei curioso a tua roupa. Exato. É um estilo de roupa bem diferente do que a gente já viu aqui no Brasil. Ok. Pode falar sobre ela? Tem algum nome específico? Ou... Exato. Olha, normalmente, de uma forma resumida, diríamos que essa veste ela é traje africano. Sim. Traje africano. Quase toda a África ela veste desse jeito. Não estou querendo dizer não estou querendo dizer que todos os africanos, na sua maioria, você vai Sim, ver, quer seja ao acordar, ao ir para a escola, ao ir para o serviço ou coisa do gênero, não estão sempre assim, não. Sim. Mas momentos especiais, locais especiais. Obrigado, Exato. obrigado. Ok, sim, sim, exato. com Aí, por certeza. isso que vemos aqui honrado. Né? Veio no traje, né? Para fazer talvez o pedido ou alambamento que vocês aqui não têm, né? Sim. Que quando o homem quer ficar com uma jovem, muitas das vezes ele terá que fazer os deveres, né? Nesse caso, pagar o dote. Sim. Né? Onde vai trazer algumas coisas que os pais da noiva vão pedir. Na sua maioria, uns, se não quiserem vestir aquela roupa assim mais europeia, né? Roupa Entendi. europeia, né? Que é aí o casaco, né? Com a gravata, enfim, ele vende um Deixa eu traje saber se eu africano. entendi. Lá quando você tem a noiva, aí os pais da noiva fazem um pedido para o noivo vir de alguma coisa, seja roupa, seja... Vão alguma enviar coisa. uma carta para você, onde você vai trazer alguns dotes. E nessa carta pode Certo. vir 12 graus de cerveja, Eita! 12 graus de gasosa, pode vir talvez um garrafão de vinho. Eita! Há uns até, independentemente da tradição, uns podem pedir dois cabritos. Há uns até Que aí tem que levar. tem que levar. Se não levar, Fato do pai, fato da mãe. aí não leva a noiva também. Se você não levar... Não leva o dote, também leva- Toda lei é uma exceção, que muitas das vezes até uns podem até, ainda não tendo no momento, ficar com a esposa, mas você tem uma dívida, você terá que pagar. Entendi. Senão você terá problema. Ah, entendi. Aí não será bem visto. Eu não vou nem perguntar qual tipo de E é problema. uma forma de honrar a tua esposa, porque Entendi. afinal de contas, quem não faz isso na sua maioria, a esposa não é Entendi. lhe dado aquele devido respeito. Entendi. Mas aí isso é em toda a África? Na Ou sua, seria- maioria, na sua maioria é em toda a África, é tradicionalmente em toda a Entendi. África. Entendi. Tá. Aí vem Até no Brasil, até outros que é mais pesado ainda. E aí a curiosidade. O que você deu pro seu sogro? Você... Ele pediu alguma coisa, Jorge? Assumir a esposa já é a mesma coisa. Ai. Bom, mas qual foi o dote que Cainda deu para o seu sogro? Sim, verdade. Olha. Olha, que pergunta interessante. Olha, nós estávamos a caminho para isso, até porque já... Se você... Sim, estava a caminho, já chegou em minha posse, todo em requisito, uma carta com em requisito Sim. a se cumprir.
Infelizmente, circunstância da vida, você sabe que há surpresas ruins, enfim. Sim. Então, houve uns momentos que não nos deu para concluir, né, o mesmo. Mas isso com certeza... Deu para começar. Exato, mas com certeza terá que se fazer. Terá que se fazer. Mas lá já está o mesmo requisito que eu dei, dizendo que 12 graus de cerveja, 12 graus de gasosa, fato do pai e o fato da mãe, panos, né, de traje africano, enfim. Esses são os dotes que pediram que terei que apresentar. Entendi, sim. Exato. No caso, você falou grade de cerveja, grade de gasosa, aqui é medido por litro, né? Lá seria o litro também? Não seria litro. Não tem umas embalagens? Sim, Tá vendo as embalagens? sim. E aí, então seria uma contar 12 vezes. Entendi. Exato. Entendi, a grade, né? Entendi. Entendi. É isso. É isso aí. O que você poderia falar pra gente mais sobre Angola? Angola. É. Eu diria que, conforme a história mesmo já diz, né, os livros, realmente Angola é um país belo, é um país, podemos assim dizer, onde as pessoas, na sua maioria, são muito alegres. Sim. Você São muito fala alegres. bastante o tempo São todo, realmente, uma frase, né? Como é? De extremo morrer até a vitória. Não, aguentemos sobre firme. alegria. Sobre alegria. É só alegria. É só alegria. É só alegria. Exato. Você fala o tempo ou todo. não estragou nada. Logicamente, como todo país tem sua parte boa, né? Sua Exato. parte ruim. Exato. Mas muito bom, viu, conhecer Exato. Angola. Acho que por mais que os brasileiros ou qualquer outro país pesquisasse sobre Angola, nunca ia ter esse privilégio que Com certeza. Deus primeiro, Ouvi né? pela primeira pessoa. né? Ok. Deus e você, Laurindo Cainda, ou Cainda Laurindo, Olha, nos... já pegou a manha. Pegou a mãe mãe, já. é. Eu ainda tô aprendendo, já pegou. Falando de trás pra frente, frente pra trás. Exato. Tá dando aqui para o Quero Podcast, vai para a playlist do Pode Maná. Ok. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe sua família, né? Os angolanos, né? Exato. Correto. Que Deus abençoe. É presidente lá? Presidente. É presidente que chama, Sim, né? O governo é Tem presidencial. presidente, Presidencial. vice-presidente, Ministro, deputado. deputado. Prefeito, vereadores também? Prefeito também, vereador. Olá, esse prefeito está mesmo incorporado lá, só que não se usa esse nome, prefeito, vereador, não. Entendi, não é. Exato. Entendi. Então, que Deus abençoe os angolanos, que Deus abençoe a Angola, que Deus abençoe o continente africano, que Deus abençoe o povo africano e que Deus abençoe também a sua família. Exato. Correto, é isso aí. E obrigado por este momento ímpar, por este Quero Podcast com a gente. Conhecemos um pouco da Angola na voz, né, nos olhos Do angolano de um mesmo. angolano. Muito obrigado. Deus abençoe. E que possamos chamar você aqui para mais Exato. outros Quero Podcast. Eu só posso fazer só mais uma dúvida? É que Toca agradeço. algum instrumento? Exato. Olá, instrumento? Olá, Sim. não toco, mas eu estava a tentar tocar para mim é o maior instrumento do mundo. Violino. Violino. Ah. Você tem vontade de aprender, no caso, né? E olha que eu deixei o meu violino. Deixou o violino. Eu tenho vontade Pra de tocar aprender. esse instrumento, grande instrumento, é só alegria. Bom, eu perguntei também até nosso Mas produtor, é músico também aqui, mas Ok. ele toca violino? Toca não, só não toca violino, porque o resto ele toca tudo. Né? Ok. Baixo, guitarra, Guitarra, bateria, não, mas teclado. estou aberto para aprender outros instrumentos. Entendi, Estou aberto para entendi, aprender outros entendi. instrumentos. Ainda, aproveitando ainda, eu lembrei agora, você falou que tem algumas línguas maternas. Você que fala alguma? Tem alguma que você... Olha, algumas palavras? Tem algumas línguas maternas assim, tem várias línguas maternas. Porque assim, vocês foram colonizados pelos portugueses. Exato, né? antes dos portugueses. Exato, Antes dos portugueses, vocês tinham uma língua materna. com certeza. Que é o Ombundo, o Quimbundo, Ganguela, Fiote e por aí fora. Certo. Ah. São várias línguas. Então, eu conheço só algumas palavras, né, na linguagem dos meus pais, que é dos Ovimbundo, né? Nesse caso, o Cita Ombundo. algumas aí. Seria, por exemplo, eu diria Quendé, Quené? Quendé, Quené. O que é Quené? Quendé, Se- vai. Quendé. Ah. Quendé, Quené? Vai. Vai? É Quené? Olha. É Quené ou Quendé? Quendé. Quené. Quené. Vai. Ok. Vai. Agora, pode Quené ser... com Deus. Vai com Deus, né? Quené com Deus. Quendé, exato. Agora pode ser também Enju. Vem. Enju é vem. Enju. E olha que o Ombundo tem um pouco de parência com o inglês, que até facilita. Sim. Mais alguma coisa? Exato. E tem aí, por exemplo,
Não, pode falar. Não pergunte assim, não. Exato. Então, são mais ou menos essa língua. Por exemplo, se diríamos... não, essa tema não. É tanta pergunta que eu já deixar. Por exemplo, deixa só, diríamos Chicalengó. Chicalegó. Chicale. Chicalé. Ngó. Gó. Chicalengó. Gó. Quer dizer, deixa só. Chicalegó. Deixa só. Chicalengó. Chicalegó. Só alegria. Chicalengó. Entendi. Muito bem. Chapua quer dizer acabou. Chapua. Bom, chapa, acabou. Precisaria um pouquinho. Verdade. Né? Eu sou, infelizmente, não sei falar essa por língua completo. materna mais na capital ou mais no interior? Ou todo mundo fala? Olha, todo estado de Angola fala uma língua. Só que muitas das vezes os que saem, Luanda diríamos que seria a mistura de vários estados. Tá vendo? O que saiu no Ambo, o que saiu em Benguela, o que saiu em Malães, todos se concentraram na capital. Sim. Até porque Angola só tem uma capital, diferente do Brasil. O Brasil, todos os estados, todas as províncias têm Tem uma capital. verdade. Mas Angola não, só tem uma capital. Que é Então a Luanda. maioria vai para a capital. E na sua maioria, os que nascem em Luanda, jovem como eu, na sua maioria, ficam receosos em falar a língua dos seus pais. Acham ser uma vergonha. Querem Sim. aprender o inglês, Aham. o espanhol, o francês e por aí fora. Você fala outra língua além do português? Além do português? Sim, além de português? Não, o resto é só conhecer algumas frases, tipo espanhol, uma das Sim. línguas que eu gosto Algo muito. na coça, né? Hablo un poquito. hablo un poquito. É uma língua muito boa. Aí despertou uma curiosidade. Na escola, o que vocês aprendem? Quais são as matérias que vocês aprendem na escola? É igual no Brasil? Matemática, Ou tem- português, inglês, química. Mas o inglês, aqui, por exemplo, aqui o inglês é a partir acho da quinta série, né? Da quinta Que é série, o sexto né? ano. Né? Lá é desde que você entra na escola, não? Não. Acho que Tem a uma- partir do sexto ano também, ou Também, do, né? ou do sétimo. Entendi. Entendi, legal. Qual que é a disciplina que você mais gostava? Que eu mais gostava? Olha. Ou gosta, né? Até então, no início eu gostava muito de matemática, mas depois nós aprendemos que olha, aquilo era só 325 a dividir por x, era só Sim. assim. Depois colocaram Mas letra nos depois números, né? começaram a meter letra no número, aí começaram a complicar as coisas. Começaram a complicar, né? Complicaram as coisas e... Há um momento que eu falava assim, eu lembro... O amor acabou. Lembro como o amor esfriou, mano. Lembro como se fosse hoje, tinha aí um professor na escola São Bento, o professor Ricardo. Ricardo, se a memória não me falha, Eduardo. Eu perguntava, eu não estou entendendo o exercício O de nome do matemática. professor é Eduardo. Eduardo. Ó, o único nome que é mais tranquilo, Eduardo. que é mais que tem aqui Eduardo. no Brasil. Que é mais E aí eu perguntava tranquilo, para ele, senhor Eduardo, eu tenho dúvida aí desse que ele só olhava para mim e dizia, olha, se você tem teu problema de base, isso não tem nada a ver comigo. E aí então, passei a gostar mais da disciplina que tem assim definições, né? Ciência exata, né? Sim, entendi. Ciência, geografia. Bom, aqui o ensino ele é dividido ensino fundamental e ensino médio. Lá também da mesma forma? Também. Fundamental e médio E também. médio, Aí conclui o médio, vem o superior. Exato. Né? Exato. Aí vem, né? Graduação, que é a superior, E pós-graduação. Sucessivamente, mesma coisa, né? doutorado, aquilo é só ir, Sim, mano, aquilo é só avançar. Só avançar, é verdade. é. Porque tem que conclui o ensino médio e acha que termina os estudos, mas não tem tanta coisa ainda que deixa a mente bem balançada. É isso. Mais alguma coisa? Ao Alguma seu dúvida? ver, você hoje está no Brasil, né? Você é angolano e hoje você está no Brasil. Como você vê a relação entre Brasil e Angola? Como é que eu vejo a relação entre Brasil e Angola? Olá. Tem alguma coisa que o Brasil ou a Angola poderia facilitar, que é muito difícil? Ou não, está tranquilo? Como que é? Por exemplo, essa questão de visto. Que a gente sabe que tem uma certa burocracia, né? Até é bom por causa da segurança, Exato. né? Mas Senão, tem algo... É, verdade. estudamos visibilidade aqui. Senão seria bem... Tem que haver como detalhe, mas todos os sereno daqui para ir para lá. Uma casa sem ordem fica uma bagunça, né? Casa da mãe Joana. Isso. Disse isso. Entendi. É. Mas você acha que... Como que é a relação entre Brasil e Angola? Você acha legal? Bom, claro que aí meu país precisa simplificar mais a questão da documentação, que eu vejo aqui a relação aqui, a questão do documento é muito simplificada. Entendi. Aqui vocês deram já um passo, nós estamos no desenvolvimento, com certeza que também temos que atingir esse passo. Se queremos
atingir o ponto mais alto. Você fala em Simplificar. flexibilizar, na verdade, esse Sim. trâmite, né? Quer dizer, quer dizer, resumir, não precisamos ser em vez de ser uma palavra assim, que seja aquela Sim. bem resumida. Entendi. Né? E eu vejo que aqui até as coisas aqui estão bem resumidas, né? Tipo, só o CPF resume muita coisa, enfim, né? Entendi, Várias sim. informações. E agora está unificando mais, né? Porque um Né? documento só, hoje no Brasil tem tudo. É, Você não verdade. precisa ter identidade, habilitação, não sei o quê. Agora está unificando tudo em um documento só. Verdade. E também tornou esses documentos digitais. Coisa Ok. que você pode ter tudo no celular. Então, Correto. ficou bem melhor. Porque se você Ok. perde o documento Flexibilizou, né? original papel, né? Você tem no celular, tem o QR Code. Que Tem... também é aceito, né? É verdade. É. Bom, tem alguma pergunta? Eu vou finalizar Acho por conta do angolano para não ficar muito cansativo. Para que ele Acho que não. Senão ele não vai querer voltar não da outra vez. Já perguntou tudo, né? Só para você finalizar, acho que se você quisesse mandar uma mensagem, porque isso vai ficar depois gravado no YouTube, né? Você mandar uma mensagem para o seu povo angolano, para sua família, não sei. Antes disso, eu vou pedir duas coisinhas, né? Antes de finalizar, são duas coisinhas. É o seguinte, aí não citou e é algo importante. O que você mais gosta no seu país? O que eu mais gosto Essa é a no meu primeira, país? isso. Olha, que pergunta interessante. O que eu gosto mais no meu país é que o povo é guerreiro. Guerreiro. Sim. É por isso que você usa sempre essa frase, né? Isso. Batalhador, né? O povo não desiste. Entendi. Olha, Camabatela é uma área da província ou do estado de Malange, mas eu diria que Angola toda é Camabatela. Ele usa esse termo para dizer que Camabatela não recua. Sim. Ou seja, mesmo se formos a minoria, é quase o exemplo dos 300, né? Lembra? Sim. Os 300 corajosos. Exato, que lutaram com milhares, ou seja, Correto. Judeus e 300. o africano ou o angolano, ele não desiste. Entendi. Ele é guerreiro, ele Aqui é costuma dizer que batalhador. brasileiro não desiste nunca, né? Mas Exato. os angolanos também são... Também não desistem. Isso. Assim como, e eu vejo que tem muita familiaridade entre Angola e Brasil, no que diz respeito que quando, mesmo em meio ao sofrimento, fazem dela uma brincadeira. Sim. Isso. E o angolano tem muito disso, e eu creio que os brasileiros Sim. também têm. Né? E fazem, olha, sei lá, que mesmo se tiver difícil, ele está a sorrir, Sim. está a avançar, talvez não Aham. teve o pequeno almoço ou almoço, talvez só vá ter o jantar, talvez uma refeição por dia, mas ele não desiste, Isso. ele continua, né? Muito bem. Bom, a outra, que é a segunda, né, que eu citei, o que você mudaria no seu país? O que eu mudaria no meu Isso, o que país? você mudaria? Se você tivesse poder de chegar lá e mudar, o que você faria? Qual era a coisa que você queria mudar? Olha, eu acho que eu Olá. poder fazer essas perguntas também para o Brasil, viu? Olha, que pergunta Não. pesada. O que eu mudaria? O que você mudaria? Oxa. Eu digo assim porque os brasileiros, a gente gosta muito do Brasil. A gente sabe que mesmo tem umas dificuldades, né? Mas o Brasil Sim. tem potência de ser um país bem melhor. Mas tem umas coisas que a gente queria mudar no Brasil, né? Então acho que essa pergunta para Angola talvez você consiga achar uma Tipo, o resposta ou que não. vocês gostariam de mudar no Brasil? Pelo menos terei mais. Acho que teria que cortar a gravação pra gente falar. Entendi. O que eu procuraria mudar seria. Olha, eu acho que a política no Brasil, acho que a política ela é muito boa. O Brasil evoluiu bastante nas políticas públicas. Porém, principalmente em relação à proteção de criança e adolescente. O Brasil, né, hoje ele é muito visionado nisso, né? A política de proteção de criança e adolescente no Brasil cresceu, melhorou muito. O Brasil hoje, ele é como que chama? Pioneiro? Ele é um pioneiro, boa. Ele é um pioneiro, mas a política em si, para os brasileiros em geral, acho que precisa melhorar bastante, né? Para ser melhor do que já é. Exato. Aham. Entende? Não sei se... E agora, voltando à Exato. pergunta, o que você mudaria? Pergunta Já deu uma... O homem persiste. O que Exato. deu? Não, porque Exato. ele falou, né? Pode ser que tenha Exato. dado um brilho aí na sua Então, mente. deu mesmo, realmente deu aí um foco. Então, a mudança seria talvez naquilo que o povo precisa. Sim, Né? Aquilo que o povo entendi. necessita. Então, o que o povo necessita? Talvez necessita do básico. sim. E eu acho que procuraria Que é justamente o básico que não mudar tem, o né? básico, Pode né? faltar. Daria mudar o básico, porque o ser humano só precisa do básico. Sim. Verdade. E- O ser humano não pede muito, né? Não Só pede muito. E até mais angolano, pior ainda. Com o básico dele, tá feliz, ele vai te falar Tá que o país feliz, está bom. é. Tá vendo mais complicado. Então, a ideia seria mudar o básico. Procurar ter aí o melhoramento, porque afinal de contas, é claro que o ser humano é um eterno insatisfeito, né? Sim. Por mais que até nós teremos o dobro, Sim. se nós não formos pessoas que somos gratos pelo pouco que temos, sempre
não vamos estar saciados, né? Seria como se fosse estar sempre na água salgada, sempre teremos sede. Então, simplesmente dar o básico, e falando do básico, nos referimos na saúde, né? Nos referimos na alimentação, no emprego, né? Diversificação na economia, diríamos, oportunidade para todos, né? No que diz respeito Entendi. a terem oportunidade para viver, né? Então, Correto. o básico, simplesmente o básico. E o resto, cada um vai à luta, né? Isso. Porque há uns que, mesmo tendo o básico, é um mata-caçumuna. Mata-caçumuna, ou seja, é um preguiçoso, tá? E Sim. sentado, não quer lutar. Mata Caçuluna. Mata-caçumuna. Mata Caçunuma. Caçumuna. Caçuluna. Caçumuna. Caçumuna. Exato, caçumuna é o mesmo que dizer formiga. Entendi. Mata formiga. Entendi, tá bem? entendi. Então, é mais ou menos isso. Para encerrar, já começou uma galinha da Angola aqui no Brasil? Aqui ainda. Você já viu? Ainda não. Você já Já viu? comi? Sim? Aí que Mas já ainda viu não. uma galinha Já que chama de galinha da Angola Já, aqui? já. É, tem galinha da Angola. Mas tem essa galinha da Angola? Tem muita. É de Angola? Não tem como. Tem muita. Uma outra coisinha quem é da Angola, quem é do Brasil brasileiro, angolano, mas chama outro. Angolano também pode ser mangolé. Mangolé. Mangolé ou mangurra. 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 Mangura. Mangurra. Mangurra. Olha. Mangurra. 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 Tenta aí em casa também. pra Exato. ver. Mangolé, mangurra. Mangolé, Yeah, esse mangurra. já é gíria, né? Tem É algum calão. significado? Não. É só o nome Mangolé, mesmo. mangoré, quer dizer uma forma de abreviar para dizer que é um cidadão angolano. né? Entendi. Exato. Sim, pra Exato. abreviar. Muito bem. Bom, ele vai finalizar. Pena, né? É uma pena, né? Infelizmente. Não, rapaz, não ia fazer, não. Bom, ele vai continuar com aquela sugestão que você deu para falar com a família, né? Pode Isso. falar. Quem quiser também tá ajudando também de forma carinhosa o nosso irmão. Aparecerá aqui o Pix na tela, aqui abaixo. Isso, o Laurindo tem sonhos a realizar, né? Isso, correto. E aí, Está em busca quem aí. quiser ajudar ele a realizar seus sonhos, dar essa força, é um angolano que está aqui em Jequié da Praia, aqui em Alagoas, no Brasil. Então, acredito que o Pix dele vai ficar embaixo. Quem quiser dar uma força aí nos sonhos dele. Correto. Né? Quem sabe ele traz a família dele para o Brasil também, né? verdade, Então, verdade. Ajudar para que ele lute com mais força. é verdade. Que a luta é isso, grande, né? viu? Facilitar a luta do irmão. Vamos facilitar a luta do irmão, né? Verdade, que a vida já é uma luta, né? Laurindo, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. E Já sempre tá que quiser fechado? voltar aqui no nosso Quero Podcast, Ok. será muito bem-vindo. E a sua mensagem para a sua família e para os angolanos? E antes, se você quiser falar alguma coisa, também. Isso. pode ficar à vontade. Você não falou nada com a gente. Exato, né? exato. A gente que pegou mais no pé, né? Você está vendo que a gente está tentando encerrar o podcast. Isso. Bom, eu queria fechar no seguinte, né? Com as seguintes questões, né? Sim. Tem a questão que diz que se a vida ela nos reserva surpresas ruins, né? Para nós talvez somos pessoas que acreditamos em Deus. Se a vida nos reserva surpresas ruins, se a vida hoje está cheia de dificuldade, por que Deus nos criou? Esta tem sido a questão que soa muito no coração de cada ser humano. Sim. E a resposta que eu encontrei é: quem disse que as dificuldades são coisas ruins? As dificuldades elas não são coisas ruins, muito pelo contrário, elas nos fazem crescer. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, verso 13 e 4, e não somente isto, mas também devemos nos gloriar nas tribulações. Sim. Sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência, esperança. Isso. Então, tirar as dificuldades ou fazer com que a dificuldade não nos moldem, eu mesmo que deitar fora a perseverança, a experiência e a esperança. E muitas vezes só queremos ser jovens que têm esperança de terminar talvez um ensino médio ou superior, ou ter um bom emprego, sem passar pela dificuldade. A dificuldade, Paulo está querendo dizer que metaforicamente ele é uma mãe que dá luz a 3 filhas. Perseverança, experiência e esperança. E às vezes eu também tenho me questionado, né? Se Deus pode tudo, conforme já falei no início, por que não nos livra da dificuldade? Por que não nos tira do sofrimento? Sim. Deus pode tudo, mas Deus não faz tudo. Assim como Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não lhe joga no ninho. Ou Verdade, seja, sim. nós precisamos correr atrás. Correto. E o exemplo que eu levo a isso é o que está na Bíblia, quando Jesus disse assim para os discípulos: onde é que enterraram Lázaro? Mostraram o sepulcro, disse assim: removem a pedra. Removeram a pedra. Removeram a pedra, depois disse: Lázaro, sai para fora. Eu me perguntei, por que Jesus não disse: pedra, saia, Sim, desafasta, sim. e Lázaro, que já estava morto durante 4 dias, saia para fora?
Mas ele disse, discípulo, remove a pedra. Sim. A lição aí anos passados é que remover a pedra estava no poder, na força do ser humano, Isso. na possibilidade do ser humano. Agora, ressuscitar Lázaro, não. Isso. Só Deus pode fazer. Correto. Afinal de contas, ele que andou por cima das águas e Com- convidou a Pedro a andar, não custava nada mandar a pedra sair. Com né? certeza. Mas o que eu entendo aqui, a lição da boa aplicação que o mano aqui fez, é que Deus não cria filho mal acostumado. Sim. Deus não é tipo um pai ou uma mãe que tem amor demais, que cria um... Não mima, né? Exato, mimo demasiado, que cria Correto. faz com que o filho não crie anticorpo. As dificuldades nos ajudam a criar Correto. o anticorpo, porque se Isso. fosse até na saúde, diríamos o famoso lifosto, licosto, né? Precisamos criar anticorpo para conseguir lidar com a dificuldade. E o mesmo eu queria estender para o povo angolano. Não desista, persista. É verdade que a vida nos traz momentos difíceis, momentos de dificuldade. As coisas podem estar até apertadas, até talvez o básico, difícil demais, mas não devemos desistir. Porque nós não somos derrotados quando caímos. Nós somos derrotados quando desistimos. Por isso que desistir é morrer. Isso. Precisamos aguentar firme até por a isso- vitória. E por isso que brasileiro não desiste? Nunca. Não podemos desistir. E o mesmo também estando para o povo brasileiro. Isso. Não deve desistir. Se a dificuldade querer nos levar para cair nas doenças emocionais, não deixemos. A nossa missão agora é quebrar esse quadro que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem de que o Brasil é o primeiro país da América do Sul mais depressivo. Sim. E o quinto mais depressivo e que mais consome medicamento. Temos que quebrar agora isso. Isso. De que o problema não é a dificuldade, o problema é o que estamos a fazer com as dificuldades. Isso. Temos que Correto. tomar a decisão em meio à dificuldade. Permanecer no chão, fazer dela momento para murmurar, para se tornar depressivo, ansioso, estressado, ou fazer dela momento para crescer, para atingir o ponto mais alto. O humano havia dito o seguinte: há pessoas que até nasceram nem tinham um pai. Eliana Zaghi nasceu tetraplégica. Ela só me ouvia a cabeça e o pescoço. Aham. Eu me inspiro também na história dela. Debaixo, depois do pescoço para baixo não movia. Os pais olharam para Eliana Zaghi e falaram que não teriam possibilidade de cuidar dela. Puseram na porta de um orfanato, abandonaram ela. Sim. Então Eliana Zaghi poderia dizer assim, se eu perguntar para ela, Eliana Zaghi, o que a dificuldade causaram em ti? Ela poderia dizer assim, causaram a dor. Mas ela hoje não diz causa dor, ela diz causou crescimento. Nossa. Porque a história diz que hoje ela está lá, acho que é nos Estados Unidos, ela está num prédio de 100 e tal andar, ela pinta quadro maravilhoso. Como é que ela pinta? Com a boca. Nossa. Está se fazendo até aparelhos, ou já se fez aparelho para melhorar A locomoção, a né, locomoção da do face. rosto, da face, para fazer pinturas. São pinturas, mano, que eu que tenho 2 braços não Isso. consigo fazer. Correto. Mas a Eliana Sim. Zaghi é meu a dificuldade. Se eu lhe perguntar o que causaram, para O que, ele que ela causou fez com a crescimento. dificuldade, né? Isso aí. E o mesmo perguntamos se foi para Abacuque. Abacuque, Sim. o que as dificuldades causam no ser humano? Isso. Abacuque diria, ainda que a figueira não floresça, é. e não haja fruto na vinda, e todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Se eu perguntar para João Batista, quando estava na cadeia, João Batista, o que a dificuldade causa no ser humano? Ele diria, vão ainda pergunta para Jesus se é esse mesmo que havia de vir, devemos Isso. esperar outro. Isso. Se nós perguntarmos para Jó, o que a dificuldade causa no ser humano? Ele diria lá em Jó 13, verso 15, Boa. ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Isso. E os meus caminhos defenderei diante dele. Se eu perguntasse para Noemi, a nora ou a sogra de Ruth, o que é dificuldade de causa no ser humano? Ela diria, não me chama mais Noemi, que significa meu prazer. Chama-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Isso então aí. o problema não está na dificuldade, o problema está o que nós fazemos com a dificuldade, fazemos com o sofrimento. Talvez alguém poderá, que está aí nos assistir, dizer o seguinte, você não sabe o que eu passei, não importa. Porque quando achamos que temos todos os problemas do mundo, a quem vem o problema dele nos supera. Isso. Mas em meio a isso tudo, muitos fazendo desse momento, do momento da dificuldade, para crescer. Mas uns fazendo dela momento para lamentar. A decisão só está nas nossas mãos. Isso aí. correto. Ao povo angolano, né, aos governantes angolanos, o povo angolano, nosso muito carinho. Nosso Quero abraço. podcast, sintam-se abraçados. Amém. E que tenhamos mais angolanos aqui no Quero Podcast. Realmente, Bom, realmente. Laurindo, muito obrigado mais uma vez. Eu é que E que agradeço. Deus abençoe, Eu viu? que agradeço. Olha, É tem isso que já aí. não querer sair. É um pedaço do céu aqui. Continuaremos Olha, na boa. torcida. É verdade. Atmosfera é boa. Você chegou no finalzinho do Quero Podcast, falando muita experiência, falando sobre a Bíblia. A gente quer chamar você aqui mais
outras vezes para falar um pouco mais Sem sobre a problema. experiência sobre a Bíblia, Com sobre a certeza, palavra de Deus. Com certeza. É Agora foi para nóis. conhecer Angola e o angolano. Isso, eu me senti um pouquinho dentro da Angola. É, Foi muito legal a muito bom, experiência. muito bom. Foi uma experiência muito boa, né? Você trouxe aqui pra gente, você trouxe Angola, de fato, até a gente. Coisas que a gente nem pesquisando, acho que não encontraria, né? Não, Só, não. de fato, dialogando, A experiência a gente única. conseguiu ver essa experiência única, realmente, de você. Então, muito obrigado por trazer essa experiência para nós, para os internautas que estão em casa, né? O pessoal que está em casa assistindo. Eu creio que foi muito bom essa entrevista, foi ótima, maravilhosa. Realmente. E que outros angolanos, como o Jorge falou, que venham também pra gente entrevistar. Não só angolanos, como também de outros também, se tiver. Até de outros idiomas, tem mais difícil, Com mas certeza. a gente É consegue. verdade. E vocês podem, o número do Zap vai ficar embaixo, né? Isso. No vídeo. Vocês podem mandar perguntas nas redes sociais, né? Exato. E no YouTube também. Se você quiser que a gente traga o Laurindo outra vez aqui. E o Correto. que você queria perguntar para ele, né? A gente Correto. pode perguntar no próximo Quero Próximo. Podcast. Próxima Obrigado. entrevista, com Podcast. certeza. E, desculpa, terei problema se eu não falar isso. Quanto ao povo brasileiro, conforme eu disse que ao olharmos lá na tela, lá em Angola, achávamos que era só tudo de ruim, mas eu quero Sim. dizer que eu encontrei aqui muitas pessoas humanistas. Sim. Encontrei seres humanos, e aí encontrei pessoas com coração, pessoas com realmente sentem a dor do Sim. próximo. E só sente isso quem já passou por Aham. isso. Então, parabéns ao povo brasileiro, na realidade. É isso aí. são uma benção. Merece uma palma de palmas agora. Angola e Brasil junto. Angola e É isso Brasil. aí. Lado a lado, né? É isso aí. É isso aí. Bom, não deixando de esquecer, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores. São, de fato, uma ajuda muito grande aqui para o crescimento do canal, para que esse entretenimento chegue até você que está em casa, né? Os patrocinadores foram passados durante toda a entrevista aqui na nossa tela. Agradecer mesmo de coração que você que também quer patrocinar, o nosso WhatsApp estará passando aqui na tela para você estar entrando em contato, a nossa produção estará entrando em contato com vocês aí e alinhando tudo certinho, né? Para melhor, sempre melhorar esse canal e essa entrevista também, as entrevistas. Queremos agradecer a Deus, queremos agradecer nosso diretor que está ali nos bastidores fazendo todo o controle, o nosso sonoplasta. Quero o podcast, seja o primeiro A saber. Obrigado, valeu, gente. Até a vitória. Bom, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você seja alertado sempre que a gente postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo para que tenha visualizações, que o pessoal conheça esse canal também, né? E indica para os amigos aí, os vizinhos, a família. Valeu, quero podcast. Todo dos mundo três é. no final. Como Né? é que é? Quero podcast, Seja o primeiro a saber. Ok, entendeu? exato. Vamos lá, bom, na linguagem angolana, como seria? Quero podcast, vamos treinar, né? Quero podcast, seja o primeiro a saber. Quero podcast, seja o primeiro a saber. Isso, a Isso, saber. A saber. Quero podcast, A saber, seja o primeiro a mano. saber. Isso. Vamos lá, todo mundo junto, vamos falar? Exato. Agora. Fala o mano no final, né? Mano, o mano no final. mano. Quero podcast, seja o primeiro a saber, mano. Mano. Vamos lá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Quero podcast, seja o primeiro a saber, mano. É nóis. Obrigado, gente. Valeu.